E aí, pessoal, tranquilo? Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo de boa tarde ou boa noite, ok? E aí, como é que estão vocês? Tudo bem? Sou o Alexandre Dachan, com vocês aqui mais uma vez para a gente bater um papo bem tranquilo, relax, para a gente poder nos atualizarmos sobre as situações da nossa mente e corpo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu falo simplesmente em corpo, né? As pessoas se perguntam: Alexandre, como é que você é terapeuta, sendo professor de luta? Como é que é essa sua terapia? Eu falei: meu irmão, minha terapia é da porrada, a terapia do medo. Resolve as coisas embaixo da porrada. Não é bem assim, não. A questão da terapia entrou na minha vida de uma forma inusitada, né, por assim dizer, né? Eu já era envolvido com vários tipos de estudos, porque eu venho de uma linhagem do Kung Fu. Kung Fu foi minha primeira arte marciais e dali aprendi, já fui obrigado, de certo modo, a mestres antigos, já era obrigado aí a gente aprender um pouco sobre a massoterapia, sobre algumas terapias holísticas, né? Massagem tailandesa, tuiná, massagem indiana, e daí por diante a gente acaba criando aí uma certa afinidade com a ideia e o pensamento cultural oriental. Isso foi o que me impulsionou ir para esse lado da terapia, né? E desde sempre, meus alunos sempre notaram que minha forma de ensinar defesa pessoal, luta em si, sempre era diferenciada. Eu nunca gostava muito da ideia da agressividade, falando logo diretamente, né? Impulsionado também pelo fato de muitas coisas terem acontecido na minha vida, onde algumas coisas as artes marciais me salvaram, outras coisas eu percebi que as artes marciais poderia ser, se não fosse bem direcionada, poderia ser ruim. Então eu fui acabando criando um certo nível de conhecimento sobre o que dava para se usar nas artes marciais e o que não dava para usar. Porém, eu sempre me rastejei um pouco aí, sempre levei mais por essa linha de ensinar defesa pessoal de uma forma mais consciente, de uma forma mais a pessoa entender que nem sempre você pode resolver as coisas na porrada. Nem sempre você vai resolver as coisas se defendendo da forma como deveria ser. Por que eu sempre falo isso? Porque se você for raciocinar, vamos raciocinar aqui defesa pessoal para os dias de hoje. Você que está aí no Brasil, por exemplo, tá? Não só você que está no Brasil, mas aqui no Chile, como em outros países também, as coisas são bem complicadas quando se trata de defesa pessoal, ou se autodefender. Não é à toa que muitas das vezes, como eu já falei em vídeos anteriores, há bastante proibição do cidadão usar de armamento. Aqui no Chile, o pessoal tem muito costume de comprar espargidor de pimenta, arma de choque. Aqui as mulheres compram muito arma de choque, spray de pimenta, se vende assim na rua para qualquer um, certo? Ao mesmo tempo que se limita as pessoas a não usarem arma de fogo, a não ter facilidade de porte de arma, eles também facilitam de certo modo. Eu não sei se pode dizer que facilita, né? É mais fácil dizer que as pessoas tentam encontrar alguma opção de autodefesa, isso é normal. Então, quando a pessoa passa a ter uma necessidade de autodefesa, ela vai procurar meios e medidas para poder se defender. Isso é comum, ok? Então, muitas das vezes, quando eu estava em treinamento, eu notei diversas características nas pessoas que vinham procurar os treinamentos. Cada um vinha procurar por um motivo diferente. Nem sempre aquela pessoa que chega dizendo assim: eu vim aprender porque eu quero aprender a lutar. Quando a pessoa chega e diz eu quero aprender a lutar, é um tipo de sentimento. Ou quando ela chega e fala: não, eu quero apenas aprender defesa pessoal, apenas para me proteger e tal, caso aconteça alguma coisa. Então, fazendo uma anamnésia, logo quando a pessoa se identifica com aquela luta, logo quando ela escolhe aquela linha desportiva, quando essa pessoa busca por essa linha, a minha primeira anamnese é saber o motivo da sua busca para aquela luta, para aquela competência, né, para aquela luta, para aquela competição que ele quer participar. Então isso me dava uma base muito gratificante sobre como identificar as pessoas. E os anos de experiência, claro, com vários tipos de lutadores, professores, alunos diferentes, faziam com que eu sempre memorizasse determinadas coisas que funcionou para umas e não funcionava para outras. E isso acontece em tudo quanto é lugar, porque nem tudo que serve
A gente sabe isso até mesmo na terapia, né? Tem coisas que só servem para umas pessoas, tem coisas que servem para outras. É triste saber que muitas pessoas que têm problemas psicológicos e buscam a psicologia e não um tratamento terapêutico, ficam tristes quando buscam o nosso conhecimento. Eu fico triste ao saber que essas pessoas geralmente são apenas receitadas. Muitas vezes a pessoa tem um tipo de depressão, ou tem um tipo de comportamento que não seja muito ali entendido pelo próprio psicólogo. E uma das coisas que são as críticas maiores é que as pessoas só passam remédio. E muitas das vezes, determinados remédios só fazem prolongar ou piorar a médio e longo prazo a situação daquele indivíduo. Então, nem sempre a resolução de um problema de agressividade, de ansiedade de uma pessoa se trata apenas com remédio, ou com remédio propriamente dito, ok? Mas eu aprendi com o tempo que, às vezes, uma conversa, na nossa anamnese, na nossa conversação, você pode identificar muitos fatores ali que são provocadores daquelas ações, naquele indivíduo ali. Muitas doenças podem ser provocadas simplesmente pelo fato da pessoa ter passado algum tipo de trauma na infância ou coisa parecida. E isso fez com que eu tivesse o entendimento de que ensinar as pessoas defesa pessoal, por isso que eu até mudei, né, de lutas e tal, preferi usar o termo defesa pessoal, embora fosse menos conhecido na época, ou não valorizado na época, eu preferia assim. Então, por isso que eu preferi utilizar o termo de defesa pessoal, para justamente as pessoas que viessem buscar ou tivessem algum tipo de problema, a gente poder ali sanar de alguma forma e também investigar a fundo aquele problema ali, de certo modo, daquela pessoa. E, graças a Deus, tive muitos benefícios com isso, pude conhecer muitos alunos. Hoje em dia eu tenho alunos que resolveram... alunos e pacientes, né, eu até falo dessa forma, que resolveram continuar no treinamento, continuar na luta, continuar no aprendizado. Outros chegaram num certo tempo, né, num certo padrão de conhecimento, e disse, não, mestre, para mim até aqui já está bom. Então isso era legal para mim, porque eu via que muitos dos meus ensinamentos estavam dando resultado para as pessoas. Inclusive, consegui tratar muitas alunas e alunos com problemas de depressão, famílias que estavam, de certo modo, ali com problemas pessoais, ali, familiares ali, e esses problemas pode ser sanado apenas com a solução de uma única pessoa. Às vezes uma única pessoa era o causador de toda uma problemática de uma família, e você resolveu o problema daquela pessoa ali, muitas das vezes já se resolvia tudo. Então, por isso que os anos foram passando e eu fui buscando mais conhecimento dentro da área terapêutica, tentando utilizar o máximo possível dos conhecimentos das artes marciais que eu possuo. Pratiquei muitas outras artes marciais para também identificar alguns pontos vulneráveis, alguns pontos que fossem benevolentes para determinados alunos. Tem alunos que chegam até a mim, às vezes com uma certa ansiedade, um certo temor de alguma coisa. E muitas vezes eu não preciso nem eu dar mesmo aula diretamente para ele. Muitas das vezes eu indico determinadas lutas e professores, instrutores, para que ele treine aquela luta ali e se sinta e se encontre, de certo modo. E isso é muito legal, porque eu não preciso acumular, tipo, em mim, não, somente eu tenho uma solução. Não, eu tenho técnicas, eu tenho formas de identificar problemas das pessoas, mesmo estando em combate, mesmo estando ali treinando artes marciais. E graças a Deus, a minha experiência forense me ajudou bastante com isso também, né? Me aprofundei bastante nessa área forense, onde a parte criminalística, onde eu me situei melhor na minha busca constante, né? E isso é o que diferencia uma coisa de outra. Mas se tratando, gente, de entender como a defesa pessoal, como o treinamento pode melhorar a iniciativa, muitas das vezes, das pessoas, como pode diminuir a sua ansiedade até. Muitas das pessoas procuram lutas para querer descarregar suas raivas, seus anseios ali no saco de pancada e achando que é só isso.
Muitos professores acham que é só deixar a pessoa bater ali, extravasar a raiva no saco ali, tá tudo certo. Não, tem todo um enigma mental nessa pessoa, tem toda uma coisa, todo um trabalho psíquico que eu faço com o indivíduo para também identificar seus anseios e também as suas fúrias, seus amores ali, não apenas batendo no saco de pancada, com simples movimentos, com simples ações, com simples perguntas, onde as pessoas vão poder ali identificar, onde eu consigo identificar de certo modo o seu problema, e ao identificar esse problema, você vai jogando algumas pérolas mentalmente, a pessoa está ali fazendo alguns exercícios, está fazendo algum treinamento e tal, e você vai colocando, jogando na mente dessa pessoa ali, algumas informações que ela não estava vendo, que ela não estava observando, e quando você menos percebe, a pessoa... do mesmo jeito como eu falo assim, por exemplo, das regras, né, do Código Vida, por exemplo, em todos os meus vídeos você vai ver sempre eu falando sobre Código Vida: visualizar, identificar, definir e ação. A ação eu sempre digo que é a última, mesmo que a ação seja a primeira coisa que o aluno está fazendo comigo na aula, na sala de aula ou na sala da terapia do medo. A primeira coisa que está fazendo ali é batendo no saco, trocando porrada, fazendo movimentação. Mesmo que seja a primeira atuação que ele está fazendo ali, ele está fazendo aquilo ali, só que eu estou fazendo o contrário. Eu estou vindo pela visualização, né, que é a parte da observação do aluno. Visualização, eu identifico o seu problema, tá? É assim que eu trabalho. Eu identifico o problema daquele aluno, onde é que ele está. É igual, por exemplo, tem gente que a gente fala assim, tem gente que somente andando. Tem pessoas que só andando na tua frente já sabem, esse cara é um demente da vida, esse cara não tem jeito de segurança, não tem jeito para isso, não tem jeito para aquilo, não tem como a gente falar assim, essa pessoa não dá para coisa, né? Você consegue identificar ali, somente na sua movimentação, nas ações e como ela respira. A respiração tem muita coisa a ver com muitos problemas emocionais, cardíaco, pulmonar e tudo mais. Então, enfim, da forma que a pessoa respira, da forma que a pessoa se posiciona, da forma que a pessoa articula suas movimentações e também da forma que ela se cansa e se sente esgotada, e naquele momento ali você consegue extrair muitas informações de uma pessoa ali neste estado, né? Que ao mesmo tempo parece ser um estado caótico, mas ao mesmo tempo é um estado onde ele está totalmente aberto a conversar e identificar, porque o mais importante na terapia é quando a pessoa identifica o seu próprio problema. Esse é o verdadeiro fato da coisa, né? A verdade absoluta é essa, porque os profissionais da terapia, de um modo geral, a sua principal tarefa é fazer o indivíduo identificar o seu problema, porque a partir do momento que ele identifica o seu problema, através de algumas ações e reações, fica mais fácil você lidar com ele. Eu passei por problemas, outras pessoas também passaram, todo mundo tem algum problema a ser sanado, a ser solucionado. Muitas das vezes um vazio existencial, muitas das vezes um desprezo mental, muitas das vezes um ego, né? Vamos chamar de ego. Muitas das vezes eu não gosto muito de utilizar a palavra ego, muito utilizada no meio terapêutico ou no meio psicológico. O pessoal muito, o ego fala isso, cara. Quem é o ego? Quem é esse cara? Quem é esse cara, a não ser aquele que você mesmo cria? Mas enfim, para você compreender a ideia do alter ego, ou simplesmente do ego por si só, você consegue entender que a pessoa, muitas das vezes, ela está fazendo uma determinada ação apenas para poder suprir uma certa necessidade. E quando ela entende que esse vazio existencial, esse vazio que ele sente dentro de si, simplesmente vai embora, simplesmente some, porque ele vê que não tinha necessidade nenhuma dele estar daquele jeito e daí por diante. Mas isso a gente só consegue quando a pessoa percebe a situação. Você só consegue identificar quando essa pessoa se abre também. Então é importante você criar meios e medidas para que a pessoa consiga se identificar e, ao mesmo tempo, identificar seu próprio mal, seu próprio defeito, ou, digamos, em outras palavras, lutar literalmente com seus próprios demônios, porque são eles mesmos ali que o controlam e você mesmo ali que os cria. E, ao mesmo tempo, quando você entende isso, fica muito mais fácil
você seguir sua vida em frente, você continuar caminhando a sua busca e fica tudo mais tranquilo para você. Eu, nessa minha caminhada na terapia, mesmo sendo de um modo, vamos dizer assim, né? Eu sempre fui um terapeuta desde minha tenra idade, desde quando iniciei das artes marciais, eu sempre lidei dessa forma com os meus alunos, eu sempre busquei trabalhar mais sua cabeça do que sua luta em si. Porque no final das contas, como eu falei, muitos alunos chegavam no final e diziam, poxa mestre, para mim até aqui já tá bom. Porque eu carregava sempre comigo e fazia com que eles entendessem que aprender a fazer para não precisar fazer. Se tiver que fazer algo, faça com perfeição. Após ter feito algo que não deveria ter feito, não se arrependa do que fez. E desta forma, eu sempre trabalhei a mente, a cabeça e o corpo do meu aluno. Então isso era mais importante. Quando a mente e corpo se juntam e você consegue fazer a pessoa perceber seus erros e deveres, porque isso tem que ser literalmente entendido. Porque não é só simplesmente você se defender. Quantos processos, quantos problemas você pode evitar se você simplesmente souber identificar antecipadamente uma provável ameaça à sua vida? Então, na maioria das vezes, eu poderia dizer que a verdadeira defesa pessoal, juntando com a parte terápica, terápica por causa daquilo tiro, juntando com a parte terapêutica, é justamente isso. É você entender, compreender as ações antes que elas ocorram. E à medida que elas já estão acontecendo na sua vida, infelizmente você vai ter que tomar medidas mais drásticas, né? E essas medidas drásticas que você vai tomar, dependendo do país, dependendo da situação, você vai acabar sendo culpado. Então a gente aprende, ensina a pessoa a lutar, a se defender, mas para não precisar usar. E se ela tiver que fazer, ela vai ter que fazer com efetividade. É simples assim a minha metodologia na minha terapia. Valeu, galera? Forte abraço e com Deus. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, vou deixar aqui abaixo o link do site, onde temos todas as informações ali e também muitos cursos gratuitos ali de defesa pessoal, técnicas forenses. Se você tiver curiosidade, quiser aprender mais alguma coisa, se achar que é interessante para você, ajude o nosso canal ou simplesmente se torne aí um membro da nossa Força Tarefa, onde toda semana tem sempre vídeo novo entrando, tem sempre novos trabalhos entrando, onde as pessoas lá ficam um ano estudando, né? E somente renova daqui a um ano. Recebe uma carteirinha da nossa Força Tarefa, onde ele também tem acesso às nossas palestras e seminários, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Valeu, galera. Forte abraço. Foi um prazer tomar esse café da manhã com vocês aqui. Valeu, tchau, fui.